Oi, fofoca do dia, em que a minha professora favorita, já era final de outubro. O primeiro ano do ensino médio estava quase acabando. E certo dia, lá no colégio, o sinal da hora da entrada já tinha tocado. Cada aluno foi para sua sala e o pessoal da minha turma sentou cada um em seus lugares e ficamos esperando a nossa professora aparecer. A professora Dona Beth. Ela era engraçada, carinhosa, amiga de todo mundo, não tinha um ser humano lá na escola que não gostava dela. Mas nesse dia, tinha algo de errado. E eu, os meus amigos e os meus colegas de turma já estávamos esperando ela há 20 minutos. Aí, um aluno que tinha ido no banheiro, voltou de lá e assim que ele entrou dentro de sala de aula, ele chegou desse jeito e falando assim, ó. Gente, sabe a professora Beth, a inspetora, acabou de falar pra mim que ela foi de arrasta pra cima, que ela foi dessa pra melhor, entendeu? Que ela se foi, gente. E a gente tá liberado pra ir embora, porque não vai mais ter aula hoje, não. Aí ele foi até a mesa dele, pegou a mochila, botou nas costas e saiu pela porta da sala. Nesse momento, todo mundo ficou assim, ó. Porque a gente não tava entendendo, não dava pra saber se era verdade ou não. O menino da nossa turma que falou isso pra gente era um dos meninos do colégio que mais aprontava. Ele não tinha limite, brincava e zoava com tudo. O nome dele eu não vou falar aqui nesse vídeo. Porque esses dias eu esbarrei com esse menino aqui na rua da minha cidade e ele ficou me olhando com uma cara estranha. Acho que ele chegou a ver algum dos vídeos que eu já postei em que eu falei do nome dele. Então, pra evitar confusão, pra evitar problema, não falarei o nome. É Matheus. Mesmo sem saber se era verdade ou não o que ele tinha acabado de falar, como era um assunto muito pesado pra ele estar brincando com isso, todo mundo ficou em choque, porque era a nossa professora preferida. Tipo, já era, acabou. E a gente nem sabia como, nem o que tinha acontecido. Aí umas meninas lá da sala começaram a chorar, outros alunos foram juntando seus materiais pra poder ir embora. E eu, que estava extremamente chateado, peguei o meu celular, entrei no grupo dos representantes que eu tava e perguntei se alguém das outras turmas já sabia do falecimento da professora Beth. E os representantes das outras turmas foram me respondendo ali no WhatsApp, que não sabiam, que eles estavam muito tristes, sabendo naquele momento. E como não tinha muito o que fazer, todo mundo chateado, pegou o seu próprio material e foi indo pro pátio da escola pra ir embora. Na hora que a gente foi passar em frente ao corredor que ficava a sala da diretora, a porta dela abre. Ela sai, olha pra gente e fala assim: ô, primeiro ano, vocês estão indo aonde? Aí eu respondi pra ela que a gente tinha ficado sabendo que a Dona Beth tinha falecido e que não ia mais ter aula, por isso estávamos indo embora. Aí a diretora falou assim pra mim: como é que é a história? E aí simplesmente por trás dela, também saindo da sala da diretora, aparece, sabe quem? A professora Dona Beth. Vivíssima, em carne e osso. A minha cara foi no chão. A professora Beth simplesmente falou assim pro pessoal que tava ali: queridos, que história é essa de que eu morri? Eu tava aqui na diretora, resolvendo algumas notas de alguns alunos. Mais uma vez, o Matheus tinha feito uma mentirinha, uma pegadinha, uma trollagem com todo mundo. Olha, não sei como é que eu fui tão bobo de acreditar. Aí vocês prestem atenção agora no nível de confusão que um ser humano só causou. Uma galera que tava chorando foi abraçar a professora, falando: ai, graças a Deus, a senhora tá bem, tá viva, tá tudo certo. Outros alunos só estavam com raiva da cara do Matheus. Já tinha gente no pátio esperando só o portão abrir pra ir embora. Mas, além disso tudo, vocês lembram que eu tinha mandado mensagem no grupo dos representantes? Pois é, os que viram passaram a notícia pro pessoal das suas turmas. E em poucos minutos, muita gente já estava sabendo. Inclusive alguns professores. Tinha um monte de gente de outras salas tristes porque pensaram que era verdade. Sem contar a galera que tinha saído de sala e foi na secretaria pra saber se era verdade. A escola definitivamente virou um caos. Gente, agora é engraçado. Mas no dia, nossa, que raiva que me deu. Quando finalmente tudo foi desmentido e a situação já estava tranquila e todo mundo já estava nas suas salas, a diretora e a professora Beth foram lá na minha turma. A gente tentou explicar que não era culpa nossa, e sim, do Matheus, que tinha inventado a mentira. Só que a diretora Dona não quis nem saber. Ela só falou assim com a gente: olha, é o seguinte, eu não sei quem é mais sem noção, o Matheus, que inventa essa mentira sem pé nem cabeça, ou vocês que acreditam nele. Por causa dessa palhaçada que começou aqui nessa sala, a escola toda hoje virou uma bagunça. Vocês estão oficialmente desconvidados da festa de Halloween. E o senhor Matheus, na hora do intervalo, eu quero você na minha sala. E o senhor também, apontando pra mim. Aí ela continuou falando: porque eu sei que foi você que começou a fofoca nos grupos, tá? Então eu quero conversar com você também. Ela me chamou de fofoqueiro. E eu sou até hoje. Depois disso, ela saiu da nossa sala e a nossa aula voltou a ser normal. Foi a hora que o Matheus gritou assim: aí, eu enganei geral, mané! Debochando da nossa cara. Mas aquilo não ia ficar assim, não. O aniversário do Matheus estava chegando. E logo, logo, a turma inteira ia dar o troco. E além disso, vocês acham que eu e os meus amigos íamos ficar de fora da festa de Halloween? A gente ia dar um jeito de entrar. Oi! Eu vou contar aqui pra vocês do dia em que eu fiquei preso na paralisia do sono. Quando eu tinha uns 16 anos de idade, eu me achava o jovem adolescente. E comecei a ser um garoto mais confiante, com um pouco mais de coragem.
E isso em todas as áreas da minha vida. Inclusive, quando o assunto era coisas sobrenaturais. Porque, como meu pai é pastor e eu cresci num meio muito religioso, eu sempre via e vivia muita coisa estranha. Sejam coisas que eu via na igreja, ou até mesmo coisas que eu vivia quando eu estava sozinho em casa. E com o tempo, de tanto ter contato com essas coisas, eu fui me acostumando. E aos poucos, eu fui perdendo o medo. E passei a acreditar que nada mais me abalava. Pra quê? Em um dia comum da semana, que eu não faço ideia de qual seja, já estava de noite e estava tudo normal. Tudo muito normal pra ser verdade. Eu e o pessoal lá de casa fomos dormir. Passaram-se algumas horas, já estávamos na madrugada. E aí, sabe aquela sensação de que você tá sonhando, mas você tá quase acordando? Eu comecei a sentir isso. Até que eu acordei. Mas não completamente. Eu lembro que eu estava conseguindo ouvir, estava conseguindo enxergar, mas o meu corpo estava completamente paralisado. E eu não conseguia me mexer de jeito nenhum. Se fosse só isso, tudo bem. Tava ruim, mas não tava horrível. O problema mesmo era que na minha frente, um pouco acima da minha janela, tava um pouco escuro, mas nem tanto. E eu comecei a enxergar o formato de um homem sem rosto, com uma roupa preta longa, que ia até o chão, e parecia que esse cara, devagarzinho, tava assim, ó, chegando perto de mim. Eu tentei gritar, tentei me mexer, tentei pedir ajuda, mas eu não conseguia fazer nada. Não conseguia mexer um músculo. Foi a hora em que eu comecei a ficar com medo. Meu coração começou a acelerar, eu comecei a ficar com dificuldade pra respirar. E junto com aquele treco, aquele negócio, aquele bicho feio se aproximando de mim, vinha também uma sensação muito ruim, gente. Não desejo pra ninguém. E parecia que aquilo ali não ia acabar. Parecia que eu já tava ali há muito tempo paralisado. Eu já tava aqui, ó, suando. Só que aí, de repente, naquele desespero todo... parecia que eu tinha acordado de verdade. E aí, finalmente, eu tava conseguindo me mexer de novo. Eu fiquei tão assustado que eu não tava conseguindo falar. Eu só conseguia chorar e fui pro quarto da minha mãe pra pedir ajuda pra ela. Aí ela foi, me ajudou, me deu água pra eu beber e me acalmar. Eu expliquei tudo direitinho pra ela. Ela acreditou no que eu tava falando, afinal eu já era um adolescente com 16 anos na cara. Aí, quando ela chegou no meu quarto, porque ela foi ver se tinha alguma coisa demais lá, ela não encontrou nada demais. Só o meu casaco que tava pendurado ali, naquele ferrinho que segura a cortina. E ela também viu como é que tava a minha cama. Eu tinha feito xixi. Eu tava tão aterrorizado que eu nem reparei que eu tava todo mijado. Aí minha mãe conversou comigo e me explicou que aquilo ali poderia ter sido uma paralisia do sono. Que é basicamente um momento ali, enquanto você tá dormindo, que você não consegue se mexer, porque o seu corpo não responde por conta do seu cérebro, que ainda tá em parte adormecido e não consegue responder aos comandos de movimento. E aí, mesmo acordado, a pessoa ainda fica em estado de sonolência. E aí, a imaginação dela pode criar formatos e coisas. E a minha mãe também me disse que aquilo ali poderia acontecer com qualquer pessoa. E que tava tudo bem. Depois que eu tomei banho e tirei a roupa que estava mijada, antes de dormir de novo no sofá, porque o meu colchão estava molhado, eu pesquisei e realmente paralisia do sono existe. E aí, eu fiquei mais tranquilo. O pesadelo de verdade foi no dia seguinte, que eu tive que botar o meu colchão no sol pra ele secar. Simplesmente a pessoa mais zoeira e implicante que eu conheço no planeta viu o meu irmão mais velho. Ele riu o dia inteiro da minha cara. Ele falou que ia contar pros meus amigos, que ia contar pro pessoal da vizinhança. Nossa, mas ele me perturbou até onde ele conseguiu. Até gente que eu nem conhecia direito tava me chamando de mijão. Mas tudo bem, eu superei. Mas eu confesso que lá no fundo, bem lá no fundo, eu ainda morro de medo de acontecer isso de novo. E eu espero de coração que você aí que tá assistindo nunca passe por isso. Até porque se você tiver paralisia do sono, é uma coisa que você vai se lembrar pro resto da sua vida. Vai por mim. Oi, vou contar aqui pra vocês do dia em que alunos de outra escola invadiram a festa de Halloween do meu colégio. Quando eu estava lá no meu primeiro ano do ensino médio e a época do Halloween tinha chegado, mais ou menos no final de outubro e início de novembro, a diretora anunciou que teríamos uma festa comemorativa. Porém, todos os alunos da minha sala estavam proibidos de comparecer à festa, como castigo. Porque, de acordo com a diretora, nós éramos a pior turma da escola. Mas é claro que eu e o meu grupinho de amigos não íamos ficar de fora dessa festa. Não ia ser muito difícil de entrar, porque tudo que a gente precisava fazer era usar uma fantasia que não desse pra reconhecer quem a gente era. Eu fui com a máscara do Jason. Pra quem não sabe qual é, vou deixar aqui pra vocês verem. Viu? E no grande dia lá, na hora da gente entrar, todos os meus amigos também estavam fantasiados. E aí, nos primeiros minutos, tava tudo ótimo. As músicas que eram muito boas começaram a tocar. As comidas que as turmas se organizaram pra levar já estavam disponíveis para consumir. E a fantasia do pessoal tava muito maneira. Só que aí, no momento em que as apresentações iam começar, era tipo um show de talentos com a galera toda fantasiada. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Sabe por quê? A escola tava lotada de aluno, mais do que normal. E tinha uma galera que tava lá que parecia que só tinha ido pra atrapalhar. Começaram a rodar a escola inteira, o que não podia, a gente só podia ficar no pátio, fazendo uma zona, uma bagunça, uma gritaria, uma falta de respeito. Aí eu comentei essas coisas que eu observei com os meus amigos e eles me falaram que realmente algo de errado não estava certo. Mas o que a gente podia fazer? Nada.
continuamos lá tentando curtir a festa. Mas sempre aqui, ó, de olho pra diretora, nem nenhum inspetor perceber que a gente tava lá. Teve uma hora que eu e a minha amiga, que era meio doidinha da cabeça, o nome dela era Lívia, e ela tava fantasiada de mulher gato, com aquela máscara preta aqui. A gente foi, né, na mesa dos salgadinhos pra comer alguns. E aí, quando a gente tava pegando lá da mesa, um salgadinho da Lívia caiu no chão. Na mesma hora, ela abaixou, pegou o salgadinho, assoprou e comeu. Só que nesse movimento, a máscara dela soltou e caiu no chão. E aí, adivinhem só quem é que estava passando lá na hora. A inspetora Dona Rose e mais 2 inspetores da escola. E aí a inspetora Dona Rose virou pra Lívia e falou assim: Lívia, o que você tá fazendo aqui? A sua turma, mocinha, foi proibida de vir à festa. A Lívia poderia ter feito qualquer coisa. Ela simplesmente arregalou o olho, olhando na cara da inspetora, pegou calmamente a máscara dela no chão, botou no rosto, virou de costas e saiu andando. Vocês tinham que ver a cara da Dona Rose. E aí, eu fui atrás da Lívia. E atrás da gente vieram os 3 inspetores. E a Lívia, em vez de tentar despistar eles no meio da multidão, ela só foi em direção ao nosso grupinho de amigos. E quando ela chegou e eu cheguei também, os inspetores também chegaram. E a inspetora Dona Rose, que parecia que sentia o cheiro do medo, na mesma hora, quando viu a Lívia chegando perto da gente, já se ligou que nós éramos o grupinho da sala que estava proibida de ir na festa. E ia dar muito ruim, porque a gente meio que invadiu a escola, né? Foi a hora que do nada surgiu uma coragem dentro de mim, coisa que quase nunca acontecia, porque eu era um cagão. E eu olhei na cara da inspetora Dona Rose e falei assim: Inspetora, eu sei que a gente tá errado, mas não tem só a gente de intruso, não. Olha, tem um monte de gente aqui hoje que, diferente da gente, nem é dessa escola. Olha só, fazendo bagunça, atrapalhando a festa comemorativa, gritando, fazendo zona na nossa escola, arrumando confusão. Foi a hora que a Raíssa Pimentel, a menina mais sinistra que eu conhecia, que era minha amiga, falou assim: É sério, inspetor, é só prestar atenção e olhar em volta. Estão estragando com a festa. Vocês têm que fazer alguma coisa. Os inspetores e a Dona Rose começaram a prestar atenção e viram que realmente tinha um monte de gente que nem da escola era. E esse povo que era de outro colégio provavelmente ouviu falar que as festas da minha escola eram as melhores. E aí, pra poder entrar e aproveitar, eles tiveram a mesma ideia que eu e os meus amigos. Colocaram uma fantasia que não desse pra perceber quem era e aproveitar. E aí, mesmo a inspetora Dona Rose estando com muita raiva da gente porque não obedecemos o castigo, ela estava com mais raiva ainda dos intrusos que nem de lá eram. E aí, gente, rapidinho, ela deu um jeito de falar com a diretora Dona Ana. Aí a diretora, já boladona, subiu lá no palco, pediu pra música parar, pegou o microfone e começou a falar. Uma boa noite a todos. Eu acabei de receber a péssima notícia de que nem todos os adolescentes e alunos presentes aqui na escola hoje são realmente estudantes daqui. E estão atrapalhando o nosso evento. Peço por gentileza que todos que não têm a sua matrícula nesse recinto escolar se retirem agora. Caso contrário, por causa da invasão de alguns aí, eu irei chamar o conselho tutelar e a polícia. Vocês tinham que ver a cara que todo mundo no pátio que estava em volta do palco fez, olhando um pro outro. E nessa hora, quando a diretora Dona Ana terminou de falar, o povo que realmente era da escola começou a prestar atenção na galera que estava em volta. A verdade é que tinha muita rivalidade no dia a dia escolar. Muita gente lá se odiava, mas mexeram com a nossa escola. E os próprios estudantes começaram a expulsar a galera que não era de lá. Realmente funcionou. Com a união do pessoal, quem não era da escola começou a ir embora. Tanto por medo da polícia, quanto por medo da gente. Com certeza, aquela foi uma das cenas mais épicas que eu já vi em todo o meu ensino médio. Aí era a inspetora apontando pra alguém, falando assim: Você aí, eu não te conheço. Pode ralar, mete o pé. A Giovana Furacão, uma amiga minha barraqueira da minha sala, se juntou com as meninas grandonas do 3º ano do ensino médio. Tinha que ver elas expulsando o povo. A Giovana só chegava assim, ó: Aqui, ó, querida, tu não ouviu a minha diretora, não? Tu e tuas amigas pode meter o pé, eu não vou falar de novo não, hein? Senão quem vai tirar vocês daqui sou eu. Resumindo tudo o que aconteceu depois aqui pra vocês. Aparentemente, a galera que não deveria estar lá na festa não estava mais. Tirando, é claro, eu e os meus amigos, que a inspetora fingiu que não viu que a gente estava lá. A festa melhorou muito depois que só o pessoal que estudava lá ficou. E sem dúvidas, aquela foi a melhor festa de Halloween que eu já fui em toda a minha vida. Como o ano já estava acabando, eu pensei que depois daquela festa, nada demais ia acontecer depois. Aconteceu foi muita coisa. Foi dia em que eu fui processado por fazer fofoca aqui na internet. Olha, tem que rir pra não chorar. Em 2022 eu comecei a fazer uns vídeos. Eu gravava e falava de tudo um pouco. Eu sempre fui muito comunicativo e expressivo. Sempre gostei de uma boa fofoca. Desde pequeno, adorava ouvir as histórias dos outros e contar as minhas também. As pessoas me chamavam de fuxiqueiro, de Maria Fifi. Falavam que eu ficava prestando atenção na conversa dos outros, que eu era boca aberta. E sabe qual é a pior parte? Era tudo verdade. Aliás, eu sempre tive uma memória excelente. Me destacava no meio das crianças e dos outros adolescentes por isso. E um dos meus maiores medos era de um dia esquecer, aos poucos,
tudo o que eu já tinha vivido. Então, como se meu celular fosse um diário, eu comecei a desabafar. E foi mais ou menos por isso tudo que eu decidi gravar vídeos pra internet. Tinha uma outra pessoa que comentava nos vídeos e eu achava um máximo. Até que um vídeo viralizou. Depois outro, depois outro. Quando eu fui parar pra perceber, eu já tinha milhares de seguidores fofoqueiros, querendo mais e mais histórias. E aí, a minha vida virou uma bagunça. Cara, eu comecei a ser reconhecido na rua. Os seguidores e as visualizações disparavam. E as minhas histórias foram ficando conhecidas. E juntamente com isso, as pessoas das histórias também. O meu irmão, a minha mãe, meus amigos da escola, Raíssa Pimentel, Giovana Furacão, Thales, Lívia, até os funcionários da escola, como alguns professores, diretores, até mesmo o pessoal que eu falava mal em alguns vídeos e que eu contava histórias nem tão legais assim. Todos, através da internet, se transformaram em anônimos conhecidos. E até que demorou um pouquinho, mas os meus vídeos chegaram nessa galera toda. Muitos deles adoraram, mas nem todos. Uns só me bloquearam. Outros, irritados, me mandaram mensagens pedindo pra eu apagar os vídeos, parar de falar o nome deles. E adivinhem só? Eu não parei. E aí o que aconteceu? O processo veio! Recebi 3 intimações no meu e-mail. E é por isso que recentemente eu tenho estado um pouquinho afastado das redes sociais. Eu tava tendo que resolver esses problemas. E com isso, com uma enorme dor no coração, eu vim dizer que acabou. Que eu vou ter que parar de gravar. Só que não! Sobre os processos que eu recebi, já tá tudo resolvido. E não deu em nada. Sabe por quê? Porque eu não estou fazendo mal a ninguém, muito pelo contrário, a minha intenção é levar alegria na casa das pessoas. E justamente para não sair como errado, eu não exponho a imagem de ninguém das histórias aqui. O nome eu falo. E eu falo mesmo! Mas é só isso, poxa, que mal tem. Uma fofoca, uma história de algo que já aconteceu, já foi. E é isso. Meu advogado já resolveu o que tinha pra resolver. Peço desculpa pra galera que me acompanha pela demora pra postar coisa nova. É que eu pensei que eu ia ser preso, mas deu tudo certo. E eu tenho muita coisa pra contar pra vocês ainda. E é isso, gente. Amo cada um de vocês. Até os próximos vídeos. Me aguardem. Oi! Dia em que eu dormi fora de casa e de madrugada as coisas ficaram aterrorizantes. Há uns bons anos atrás, bem na época em que o Minecraft estava na moda, eu jogava tanto que nem o celular aguentava mais. Esquentava, faltava pouco explodir na minha cara. E lá onde eu morava, na minha vizinhança, tinha um menino só que jogava. Ele tinha minha idade, a gente já se conhecia e brincava junto na rua há muito tempo. E ele sempre me chamava pra ir lá na casa dele pra poder jogar Minecraft com ele. Mas eu nunca aceitei, porque a avó dele era muito sinistra. Ela não cumprimentava e não falava com ninguém na rua. E sempre tava com essa cara aqui, ó. Até a minha mãe achava ela meio estranha. Porque de vez em quando a gente chegava tarde da igreja, a gente olhava na janela da casa desse meu amigo e dava pra ver a avó dele atrás da cortina assim, ó, parada, olhando pela janela. Aí, certo dia, no aniversário desse menino, pela 40ª vez, ele me chamou pra ir lá dormir na casa dele e a gente poder jogar junto. E como era aniversário dele, eu fiquei sem graça de falar não. A minha mãe também não ia deixar não, mas ela ficou com pena e lá fui eu, com a minha mochilinha e com meu celular tijolinho pra casa dele. Quando eu cheguei lá e entrei na casa dele, a avó dele, que tava sentadinha no sofá, só fez assim, ó. Olhou pra mim. Aí eu falei assim, opa, com licença. Vó, tudo bem? Boa noite. E aquela velha não, idosa, não me respondeu, virou pra frente e continuou assistindo a novelinha dela. Mas a mãe desse meu amigo veio, me deu um abraço, falou comigo, ofereceu bolo, salgadinho pra gente. Mas, quando deu 10 horas da noite, a avó do meu amigo foi dormir. E aí, por causa disso, pra não atrapalhar ela, a mãe dele falou que era pra gente ir pro quarto dormir também. Eu tava de férias. Ficava até 5 horas da manhã jogando lá em casa. E ela queria que eu fosse dormir 10 da noite? Aí, umas 11 horas, já tava tudo em silêncio, tudo escuro. Menos a parte do corredor da casa, que ficava com a luz acesa, e a porta do quarto do meu amigo aberta, porque ele tinha medo do escuro. Quando eu fui acordar o meu amigo, ele tava roncando e babando já. Pelo menos eu ainda tinha o meu celular e ia ficar lá jogando. O problema é que quando deu umas 00:30, o meu celular começou a esquentar. Começou a travar e não tava mais dando pra jogar. Quando eu desliguei a tela e ia colocar ele do meu lado pra esperar ele esfriar um pouquinho, eu só escuto o barulho de uma porta abrindo assim, ó. Eu já logo fiz assim, ó. Fingi que tava dormindo. E aí, lá deitado na cama com um olho aberto e o outro fechado, eu vi lá da ponta do corredor a avó do meu amigo andando assim, em direção ao quarto que a gente tava. E vi pela sombra que ela tinha parado na porta do nosso quarto e ficou lá, olhando pra mim e pro meu amigo. Nessa hora, meu coração já começou. Fiquei com muito medo, gente. Até que, do nada, a avó virou e começou a andar pela casa. Aí eu já até peidando de nervoso, de tanto medo que eu tava.
Virei e falei assim, bem baixinho pro meu amigo. Ei, acorda. Acorda, ei. Quando ele acordou, eu falei que a avó dele tava estranha e que tava andando pela casa. Aí ele me respondeu assim. A minha avó, ela é assim mesmo, ela é sonâmbula. Ela anda e fala. Daqui a pouco ela deita de novo na cama pra dormir. Aí ele virou pro outro lado e voltou a dormir. Aí eu, sem sossego e sem sono, fui pegar o meu celular pra ver se ele já tinha esfriado. Ele simplesmente escorregou da minha mão e caiu no chão. Não deu nem tempo de eu pegar, porque eu ouvi assim, ó, vindo na direção do quarto. Aí eu tampei a minha cara toda com a coberta, deitei no travesseiro e fingi que tava dormindo de novo. E fiquei ali de olho fechado. Quando eu abri o olho, a avó dele tava assim, ó, olhando pra mim. Muito perto, vocês não têm noção. Aí eu tomei um susto, fiz assim, ó. Ai! Aí ela falou assim, aqui, ó, teu celular caiu. Eu ouvi lá do meu quarto. Eu peguei o celular, aquela velha virou de costas pra mim e foi embora. E quando ela ia sair do quarto, ela deu uma viradinha assim pra trás, olhando pra mim. E pelo pouco de luz que dava pra ver por causa da lâmpada do corredor, eu vi o rosto dela fazendo isso aqui, ó. E aí, ela foi deitar. Aí tu me fala, como é que eu durmo depois disso? Fiquei acordado a noite toda. E quando finalmente amanheceu, eu chamei a mãe do meu amigo, fingi que eu tinha um compromisso cedo naquele dia e ó, fui pra minha casa. Depois desse dia, eu tive problemas pra dormir durante semanas. E depois de um tempo desse ocorrido sinistro, como eu tinha me afastado um pouco desse meu amigo, ele veio conversar comigo. E falou que a avó dele só era daquele jeito estranho porque de tão velhinha ela tinha ficado dodói da cabeça e os remédios deixavam ela daquele jeito. Confesso que ouvindo aquilo, eu fiquei muito aliviado, porque eu pensei que a avó dele tava possuída. E naquele mesmo dia, esse meu amigo me chamou pra dormir na casa dele de novo. E na mesma hora, eu respondi, Deus me livre, nunca mais. Aparentemente ele ficou chateado e nunca mais falou comigo. Mas tudo bem, vida que segue. E é isso, gente. Se vocês não se sentirem confortáveis de ir dormir na casa de alguém, não vá. Conselho de alguém que já viveu muita coisa assustadora.